Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, bom dia com Cristo no coração. Meus irmãos, passando para deixar o nosso estudo, ou melhor dizendo, vamos estudar por aqui uma videoaula aí de no máximo 30 minutos ou 40 que seja, para o estudo dos irmãos, amém? Irmãos, nós vamos estudar hoje sobre, eu separei aqui, 2 Timóteo 2,15, que fala sobre o obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, quero trazer aqui 5 principais qualidades que tem um obreiro aprovado por Deus. Lembrando, tudo que você ouvir aqui não é o pastor Antônio, é Deus. É Deus. E eu e você não podemos negligenciar isso, irmãos. Nós que temos o nosso ministério, você que é obreiro. Lembrando, o obreiro, irmãos, é diácono, cooperador, diaconisa, missionária, missionário, presbítero, pastor. Esses são os obreiros da casa de Deus. Nós vamos ver algumas qualidades que esse obreiro precisa ter, irmãos, para exercer sua função, para que seja aprovada por Deus. Primeira coisa, obreiros tem muito, irmãos, mas os aprovados por Deus são poucos. Infelizmente, estamos vivendo uma época em que as exigências e qualificações que a palavra de Deus recomenda para escolha e consagração de obreiro para exercer o ofício ministerial, seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo e outros, tem sido vulgarizada e desvalorizada. Uns são chamados por simpatia. Pessoa simpática, pessoa gente boa. Outros por amizade, meu amigo, não, vai estar comigo. Outros por ter bom status social, o cara tem dinheiro, então vamos chamar para o ministério. Outros por apadrinhamento. E na maioria das vezes eles não têm o mínimo de preparo e vocação ministerial. Antigamente os homens de Deus oravam para que o Espírito Santo revelasse o obreiro ministerial. Antigamente, irmãos, antes de consagrar, oravam, jejuavam para escolher esses obreiros. Hoje muitos nem oram nesse sentido. Parece que a urgência da obra é muito grande e eles não têm tempo para orar. Já existe uma frase que muitos estão usando para justificar seu erro que diz: se a chamada der errado, foi o homem que chamou. Se der certo, foi Deus. Muitos almejam o episcopado com interesse financeiro para engordar a sua conta bancária. Muitos já se tornaram verdadeiros profissionais de púlpito nas igrejas. E estão pregando o que o povo gosta de ouvir. E não o que o povo precisa ouvir, mas ainda existe obreiro qualificado e aprovado por Deus que estão fazendo a obra de Deus nessa terra. Irmãos, veja bem, qualificações para escolhermos um obreiro. O que um obreiro precisa ser? Ser, não é ter não, tá? Ele precisa ser. Primeiro, veja bem, a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Para você andar comigo no ministério, você tem que ser fiel a Deus, fiel ao meu ministério. Você tem que ser uma pessoa, irmãos, que você seja fiel. Hoje as pessoas, elas vêm congregar com você, elas acham que é dona de si mesma, elas acham que ela não precisa te dar satisfação nenhuma mais da vida dela. A pessoa vai cultuar em outro ministério, simplesmente ela pega e vai. A desculpa é que ela só obedece a Deus. Irmãos, você é tudo menos crente, você que faz isso, tá? Então vamos lá, nosso estudo. A fidelidade é indispensável na vida de um obreiro. Todo obreiro que finge ser fiel, em algum momento vai cair em contradição. Veja bem, irmão, quantas pessoas falaram para nós aqui, você só sai daqui depois que morrer, quando Jesus voltar. E hoje onde estão? Quantas pessoas já disseram que aonde o pastor fosse ia junto, e hoje quem vai? Quantos disseram, pastor, eu estou aqui para fazer qualquer coisa que precisar? Aonde estão? Meus irmãos, a vida de um obreiro, principalmente, irmãos, nós que ministramos a palavra de Deus,
ela tem que ser envolvida com verdade, fidelidade. Não pode ser, irmãos, da boca para fora. Porque as pessoas que nos ouvem vai perder a credibilidade. E perdeu a credibilidade, perdeu tudo. Veja bem, olha só o que diz a Bíblia. A fidelidade envolve todas as áreas da vida do obreiro. Fidelidade a Deus, fidelidade à esposa e filhos, fidelidade à igreja, fidelidade ministerial, fidelidade nos negócios, enfim, em todas as coisas. Você não pode ser um bom obreiro na igreja, irmão, ser um péssimo pai em casa. Você não pode ser um bom obreiro na igreja e um péssimo funcionário na empresa. Você não pode ser um bom obreiro na igreja e um péssimo patrão onde você tem a empresa. Você não pode dar nó. Você não pode fazer, irmão, ser um gambiarreiro. Você não pode ser um bom obreiro, irmão, devendo a todo mundo. A palavra de Deus, ela diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, disse: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Medita nessas coisas, ocupa-se nela, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Veja bem, irmãos, hoje as pessoas, elas chegam até onde elas querem. Eu quero ser presbítero. Chegou lá, acabou. Não quer orar mais, não quer ler a Bíblia. Não estou falando de todos, tá? Estou falando que existe esse tipo de obreiro. Pessoa, eu sou diaconisa, mas o que faz na obra de Deus? Eu canto. Irmão, só isso? Sou pastor, o que você faz? Eu prego, eu dou conselho, só isso? Outra qualidade do obreiro, ser vigilante. Ser vigilante. Hoje, muitos se ocupam mais em cuidar da vida alheia do que da própria vida. Olha o que diz, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O obreiro que não é vigilante na sua vida pessoal pode se tornar uma tragédia. É preciso ser vigilante em todas as áreas para que o nosso adversário, inclusive o diabo, não tenha do que nos acusar. Irmão, não adianta a gente ficar hoje, irmãos, a gente vai lá, faz um escândalo, faz uma coisa que escandalizou a obra de Deus. E a gente vem, perdão, me perdoa que eu sou falho, sou humano, fiel é Deus. Meu irmão, a gente tem que parar com essa mania de querer passar a mão assim nos nossos erros e continuar fazendo. E falar que foi obra do inimigo. Hoje tem muita gente, irmão, que é até conhecido hoje como o inimigo. O inimigo vem vindo ali. Sabe por quê? Tudo atribui ao diabo. Não é ele, não é ela. É o diabo, ela coloca na conta do diabo. A falta de caráter, a falta de vigilância, a falta, irmão, de fidelidade. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá. O obreiro, irmãos, deve ficar sempre de prontidão e nunca dormir, pois o inimigo não dorme. Ele trabalha de dia e de noite procurando uma brecha para entrar e destruir. A Bíblia diz assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O apóstolo Paulo também nos exorta dizendo: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Veja bem, irmãos, o que é dormir, irmãos? É você estar desatento, você não ser um crente atualizado nas coisas do céu, você deixar a tua Bíblia de lado, não procurar conhecer, mas conhecer a Bíblia, não satisfazer os seus desejos, seus pecados, que muitos hoje usam a Bíblia para isso. A pessoa está errando, ela está ali na prática do adultério, da fornicação, ela é infiel a Deus, é infiel aos contratos aqui com os homens, e elas querem achar na Bíblia, e acham, né? Porque a Bíblia tem também. Muitos textos que vai excluir esse pecado dela. Na realidade, a Bíblia não exclui o pecado. Ela diz que precisa arrependimento. Mas vamos lá. Um obreiro, ele precisa ser um sofredor. O quê? Pastor. É isso mesmo que eu te falei. Ser um sofredor. Paulo diz assim a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milite se embaraça no negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente.
Hoje muitos obreiros não querem sofrer mais, mano. Muitos querem ostentar um título e ter isso como status. Não estão interessados em se preocupar em cuidar de ovelhas, e sim em sugá-las, recolher a sua lã, bens, dinheiro, lucro, e viver um evangelho de negócio. O obreiro não foi chamado, irmão, só para viver um evangelho de conforto, mas também de sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouves estar em mim. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também, com ele viveremos. Se sofrermos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Veja bem, hoje muitos obreiros, irmão, veja bem, não quer sofrer mais. Não quer não. Simplesmente quer só uma vida de status. Ai, aqui na igreja eu não tô prosperando, eu não tô sendo abençoado, eu vou mudar de igreja, quem sabe é o local. Hoje tem as bestas que dizem aí, né, que a terra não é fértil, não dizima que a terra não é fértil. Ensina você a ser o quê? Infiel a Deus. Ensina você a ser o muquirana, mão de vaca, que rouba a Deus. E pior, vivendo uma vida, irmãos, totalmente fora dos conceitos bíblicos. Não ache que o evangelho veio, irmãos, para te deixar bonitinho, não. Esse não é o evangelho de Cristo. Aleluia. Uma outra característica do obreiro aprovado por Deus, ele tem que ser verdadeiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra ínteres a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja bem, irmãos, aleluias, hoje está assim. Se o pastor falar para você, você deve casar para não ficar em fornicação, muda de igreja. Você não deve o quê? Ser boca suja, falar palavrão, mudam de igreja. Você não deve de maneira nenhuma comprar e ficar devendo aos outros, que é mau testemunho, porque você é um cristão. Mudam de igreja. Se o pastor mandar orar, pasme, hoje pessoas aqui do nosso ministério já saiu por isso. Porque o pastor Antônio pega muito no pé. Ele manda orar. Ele manda ler a Bíblia. Ele fala para dar bom testemunho. Mudam de igreja por causa disso. Porque são crentes preguiçosos. A Bíblia chama crente vagabundo. Não quer orar, não quer meditar na palavra de Deus. Quer viver uma vida, irmão, fica lá postando coisa na internet. E todo mundo que vê, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas mal sabem que a pessoa é simplesmente, irmãos, um relaxado, relaxada. É um obreiro que não foi aprovado por Deus. Não estou falando mal, irmão, estou falando a verdade do que a palavra exige para nós sermos um bom obreiro de Deus. O obreiro aprovado, ele é verdadeiro porque vive na verdade, prega a verdade, somente da verdade. Só pode pregar a palavra da verdade aquele que é verdadeiro, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, significa dizer que, para se apresentar a Deus aprovado, é preciso estar vivendo a verdade. Quem vive a verdade tem a aprovação de Deus, não é envergonhado por ninguém e tem autoridade para manejar bem a palavra de Deus. Infelizmente, muitos não vivem o que pregam, muitos estão disfarçados de obreiro verdadeiro, vivem de engano, são hipócritas, mas com o tempo as máscaras irão cair, como tem caído. Pastores que pregam que é uma beleza no púlpito, mas vivem na mentira, no engano, falso obreiro, pastores, diáconos, presbíteros, um monte, irmãos. Mas vão prestar conta a Deus, né? Estou só ensinando o que é ser um obreiro aprovado e desaprovado por Deus.
humilde. O obreiro tem que ser humilde, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A humildade é uma virtude que identifica o verdadeiro homem de Deus. O obreiro aprovado não deve ser orgulhoso, soberbo, olhar altivo, e sim amigo, comunicativo, amável, generoso, humilde. A palavra de Deus nos diz: a soberba procede à ruína, a altivez do espírito procede à queda. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, diante da honra vai a humildade. Há obreiros que começam bem, eram humildes, participavam, ajudavam, dividiam o que tinha para o bem da obra de Deus, sabiam ouvir quando preciso, abraçavam todos e pregavam a palavra de Deus, mesmo se não fossem pagos para isso. Hoje, infelizmente, há muitos obreiros orgulhosos e até pensam que são estrela e buscam honra para si e acham que são especiais e por isso querem ser destacados para o centro da atenção. Que Deus tenha misericórdia e esses possam reconhecer que toda a glória e honra pertence a Jesus, pertence a Deus. Muitos precisam descer do pedestal do orgulho e entrar no caminho da humildade para ver a glória de Deus e se manifestar na sua vida e no seu ministério antes que seja tarde demais. Veja bem, irmãos. Veja bem. Humildade é a virtude que identifica o verdadeiro obreiro. Errou? Seja humilde, reconheça. Hoje vai ver, irmãos, a pessoa, ela vive, aqui mesmo, teve exemplo disso. Todo culto de ceia, tinha pessoas que vinham para mim, para missionário. Pastor, perdoa que nós falamos muito mal de vocês. Arrebentamos com vocês aqui esse mês. A gente, tá bom, amém. Isso viveu pelo menos 3, 4 anos assim, irmãos. 3, 4 anos vivendo desse jeito. Eu não estou sendo antiético, não estou citando o nome, mas eu estou alertando você que vive dessa prática, vivendo desse jeito, falando mal dos outros e tomando ceia desse jeito e simplesmente achando que Deus te perdoou porque você pediu perdão no dia da ceia e depois que ceiou continua fazendo a mesma coisa. Meus irmãos, para ser um obreiro aprovado, você precisa ser humilde. Para ser um obreiro aprovado, você precisa ser verdadeiro. Você precisa sofrer por Cristo. Você precisa ser vigilante, vigilar a tua vigilância da sua vida. E você precisa ser fiel a Deus e às pessoas que convivem com você. Sem isso, você é uma vergonha para o Evangelho. Sem isso, você é uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? As pessoas vão olhar para a minha vida e para a tua vida dando uma testemunha e vão falar: nunca quero esse Deus. Eu não quero ser crente desse jeito. Estude sobre isso, igreja. Reflita sobre o que nós falamos sobre o obreiro aprovado. Reflita. Eu sempre digo que tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, é para nós tirarmos algum proveito. É para que eu e você tire algum proveito. E esse proveito tem que ser glorificado a Deus. Que nós não venhamos ser, irmãos, um obreiro desaprovado por Deus. Amém? Que Jesus Cristo os abençoe em nome de Jesus.